eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui com um vídeo extremamente inesperado pra mim. Eu aqui tranquila, achando que o próximo capítulo de Shingeki ia sair no começo do mês, como sempre, ia passar ano novo, eu ia estar em casa, ia estar com a minha câmera normal, com o tripé tudo certo. Não! O capítulo 101 saiu agora, no final de dezembro, contra todas as expectativas. E ele veio sim cheio de acontecimentos muito importantes, muito impactantes, então eu não tinha como vir aqui de última hora com um vídeo totalmente de última hora, espero que ele saia o mais rápido possível, comentar com vocês. Então se você já leu o capítulo, vem aqui ver minhas impressões, comenta aqui embaixo alguma coisa a mais que eu não falei nesse vídeo. E se você ainda não leu, então confere aqui o meu resumo com os principais acontecimentos e mais comentários no final. O capítulo começa exatamente de onde a gente parou no último, e o Willy ali todo despedaçado é imediatamente engolido pelo titã do Eren, que depois se joga em cima da plateia, claramente matando muitas pessoas desesperadas. Aí a gente vê o coach que tá ali com as crianças, o Gabi com o Udo, que estão bem desestruturados, a Gabi bem ali desestruturada, mas ele faz com que eles se levantem, mas quando eles olham pro lado, para trás, eles veem que a Sofia está totalmente esmagada por uma pedra que se soltou ali de um dos edifícios que o Eren quebrou. E não tem jeito, apesar do desespero dos dois, o coach tem que os segurar e os levar pra longe, porque a menina morreu, não tem como ela estar viva ali depois de ter sido tão esmagada. E pro Udo as coisas não ficam melhores, porque a galera ali tá toda desesperada, porque tem um titã destruindo tudo, matando todo mundo, e então começa uma correria. E como em muitos eventos na vida real, o Udo acaba sendo pisoteado. O coach consegue segurar a Gabi e conseguem ficar protegidos ali por uma pedra, uma estrutura de concreto que se soltou, mas a Gabi continua vendo todas as pessoas mortas, esmagadas e fica desesperada num olhar que me lembra muito o Eren. Me lembra muito o olhar que ele teve quando viu tudo o que aconteceu quando os titãs invadiram Parades. E aí um momento muito interessante desse capítulo, porque a pessoa que estava vestida como a empregada da família Tybur, ou família Tybur, de repente a gente descobre que ela tá ali viva, olhando pro titã do Eren e se referindo a Willy como irmão e dizendo que ele cumpriu a sua tarefa ao mesmo tempo em que ela começa a se transformar em um titã, finalmente o titã martelo de guerra, que assim se transforma recebe um grande golpe ali do Eren. A princípio parece que o titã ali martelo de guerra teria um pouco de problema com o titã de ataque do Eren, né? Mas vamos ver. Com uma visão ali mais superior, o comandante Magath está ali com seus homens, vendo o que está acontecendo. E nesse momento eles estão ali preocupados com o titã martelo de guerra, porque ele sofreu ali golpes com o Eren e parece naquela hora que não está reagindo. O comandante Magath então pega uma arma sua e dá um pequeno tiro e fala que mesmo que seja como se fosse um tiro de ervilha, é o gatilho ali, o início, o start do contra-ataque de Marley. E a gente sabe, é claro, que o Magath já esperava que aquilo fosse acontecer pelas conversas dele com o Willy, e ele até comenta, né, e pensar que ele faria uma entrada tão extensa assim, né, de uma magnitude tão grande, né, ele se referindo ao Eren. E aí ele conclui que, julgando por tudo que eles estavam vendo, aquele ali é a pessoa usurpadora do titã fundador, o titã de ataque, Eren Yeager, que teria ali se mostrado para todos. Então ele dá ordens ali para que seus homens se preparem para a batalha contra o titã. Eren continua ali golpeando o titã martelo de guerra, que de repente começa a mostrar finalmente os seus poderes. Parece que o titã martelo de guerra consegue materializar realmente ferramentas, coisas que ele pode usar para poder lutar. Como ele faz criando uma grande estaca que perfura ali o Eren bem na barriga do seu titã. As pessoas continuam correndo, fugindo daquele desespero da guerra de dois titãs, e parece que Coach conseguiu resgatar um Udo totalmente ali ferido, pisoteado, aparentemente quase sem vida e precisando de um hospital imediatamente. E aí dá um aperto no coração quando o Coach pensa no Falco, pensando onde ele está, e aqui eu deixo o meu pensamento e a minha preocupação, porque a gente não viu nem sinal dele nem do Reiner, a gente não sabe se ele conseguiu ser salvo, e no final eu comento um pouquinho do que eu acho que pode acontecer sobre isso. A Pique e o Porco continuam ali presos, mas ouvindo toda a agitação, pensando o que pode estar acontecendo e percebendo que claramente parece uma briga de titãs. De repente aparece ali uma galera para resgatar eles do exército de Marley, e a gente percebe que eles estão lá justamente porque lá atrás, quando a Pique e o Porco estão sendo levados por aquele soldado que a gente já achava que era meio estranho, que pode ser talvez o Cone, não sei, ela acaba abraçando de repente um daqueles soldados que fica ali na armadura do titã quadrúpede e cochicha no ouvido deles justamente sobre esse soldado que já estava atrás deles, o seguindo, e que era bem suspeito. Por isso, depois de toda essa agitação, eles conseguem achar a Pique e o Porco, os resgatam e já começam a planejar o que eles poderiam fazer e começam a contar para os dois que estavam ali presos o que está acontecendo lá fora, essa confusão toda dos titãs, do titã de ataque que de repente apareceu. O Galliard tem vontade de começar a agir imediatamente, mas
enquanto a Pieck vai falar pra eles que a gente tem que analisar um pouquinho melhor a situação, de repente eles olham pra cima e sim, a galera de Parades tá ali usando DMT, chegando com força total, e ela fica chocada quando ela percebe o que tá acontecendo, porque afinal de contas a Pieck já tinha visto esse pessoal em ação anos antes na Ilha de Parades. Na batalha do Titã Martelo de Guerra com o Titã de Ataque do Eren, as coisas parecem muito difíceis pro Eren, porque o Titã Martelo de Guerra, que consegue criar uma estrutura que perfura o Eren ao mesmo tempo que outra ponta faz uma espécie de martelo para poder bater nele, faz com que o Eren tenha muita dificuldade, aparentemente, de conseguir revidar. Muito interessante que o corpo do Titã Martelo de Guerra parece ser inteiramente coberto desse material duro com que ele cria também suas armas. O Eren não desiste, continua tentando lutar, continua tentando fugir dos golpes do Titã Martelo de Guerra, enquanto recebe também tiros das armas do General Magaff e dos seus homens. E aí, de repente, um dos soldados ali do General Magaff fica preocupado com o fato de que eles podem acabar matando o Titã Fundador, matando o Titã do Eren e perdendo o poder da coordenada. E aí o Magaff disse que essa não era mais a preocupação deles, que a Era dos Titãs acabou e que agora as ordens eram para matar Eren Yeager naquele momento, mesmo que eles perdessem o poder do Titã Fundador. E por isso eles estavam usando aquelas armas de campo anti-titãs, que seriam capazes, inclusive, de perfurar aquela armadura mais grossa, aquela camada de pele mais duras que os titãs podem ter. E também eles não sabem muito bem qual o objetivo do inimigo, qual o objetivo do Eren com aquilo tudo, porque se ele perder ali, ele perde também a força do titã primordial. E eu fico pensando o que se passa na cabeça do Magaff, que inclusive lá atrás deu aquele tirinho apenas para dizer que quando o Titã de Ataque fosse derrotado, ele deu o primeiro tiro. Ele realmente quer ficar como um marco para a história. Eu fico pensando realmente até onde ele acredita nisso tudo. Eles percebem também que parece que o Titã Martelo de Guerra não tem nenhuma intenção de engolir o Titã de Ataque, com o Titã primordial dentro dele também, e apenas tem vontade de aniquilá-lo, como ele consegue fazer ali ao cortar a cabeça do Titã do Eren fora. E aí, quando todos ficam chocados com a força do Titã Martelo de Guerra, achando que então a vitória foi totalmente para ele, de repente a gente vê o Eren emergindo ali de dentro do Titã dele já sem cabeça, com o seu olhar obstinado, olhando para o Titã Martelo de Guerra. E aí o Titã Martelo de Guerra chama Eren Yeager de usurpador, que o encara com bastante obstinação, ainda sem nenhum medo aparente. E quando o Titã Martelo de Guerra pergunta pro Eren se ele tem alguma palavra final, alguma coisa para dizer nos seus momentos finais, ele fala: faça isso agora, Mikasa. E aí a gente vê a Mikasa surgindo de repente com aqueles mesmos materiais que eles usaram contra o Titã encoraçado lá em Parades 4 anos antes. Aquelas espécies de lanças explosivas que conseguem perfurar peles e materiais muito duros dos titãs e coloca várias delas na nuca do Titã Martelo de Guerra, fazendo com que eles explodam logo em seguida. Ao mesmo tempo, o pessoal de Parades ali com seus DMTs chegam perto do pessoal do Magaff e a gente vê ali com bastante detalhe o Jean atirando em todos. O Jean, que anos antes tinha dificuldade em matar pessoas, tinha dificuldade em enfrentar seres humanos, agora parece ali bem obstinado, talvez passado por um grande treinamento e evolução também psicológica, para conseguir atingir todas aquelas pessoas em uma verdadeira guerra. Então a Mikasa ali com o cabelo parece que recém-cortado, bem curtinho, mais curto do que estava anos antes, fala com o Eren: Eren, por favor, vamos para casa. E o Eren ali parece muito agradecido por todos terem ido em nome dele para Marley. E a fala final do capítulo é que ele tá muito diferente, o Eren está muito diferente daquele tempo em que ele lutava apenas contra titãs comuns. Esse capítulo para mim trouxe muitas coisas a mais, algumas respostas, deixou outras dúvidas. Para mim o Eren continua sendo uma grande incógnita. Eu não sei exatamente o que ele quer, ainda mais agora que é algo que eu tinha previsto, que eu tinha pensado ao ler os capítulos anteriores, se confirmou. Parece que ele agiu muito por conta própria, ou pelo menos separado de um grande grupo ali de Parades, porque quando a Mikasa aparece, ela fala pra ele voltar para casa com ela, e o Eren agradece por ela e pelos outros estarem ali naquele momento, terem ido a Marley naquele momento. Será que o Eren agiu por conta própria? Será que teve uma cisão no grupo de Parades e, por exemplo, aquela pessoa, daquele guarda que talvez seja o Cone, estivesse lá do Eren com mais alguém e outras pessoas não tivessem concordado com esse tal plano dele? E esse plano dele é simplesmente instaurar uma guerra, é derrotar o mundo, é conseguir o poder de todos os titãs? Tem alguma coisa a mais acontecendo com ele em relação à coordenada, o poder do rei lá, do primeiro rei Fritz, do rei Karl Fritz, o primeiro rei Fritz de Parades?
Eu ainda acho muito obscuro tudo que ainda tá acontecendo com ele. E cadê o Falco? Cadê o Reiner? A gente não sabe se eles resistiram, se eles sobreviveram. Acho que tem um destaque muito grande na reação da Gabi, que pra mim lembra muito o Eren. Eu acharia legal, por exemplo, se o Reiner, salvando ou não o Falco, que eu espero que ele tenha feito, porque eu gosto do Falco, mas salvando ou não, que ele tenha ficado ferido o suficiente e de alguma forma, por exemplo, a Gabi seja a pessoa a pegar o poder do encouraçado e com toda a raiva, como o Eren tinha quando as pessoas que ele gostava, que ele conhecia, morreram para os titãs, talvez a Gabi também haja com tanto impulso e com tanta força ao virar um titã blindado, um titã encoraçado, quem sabe. Zack, que a gente não sabe se está ao lado do Eren, mas que está totalmente sumido desde então. E como Isayama frustrou muitas teorias de que aquele guarda alto era alguém e no final era a pessoa vestida de empregada, que na verdade era a pessoa do martelo de guerra, que era uma Tybur que estava ali disfarçada, talvez todas as expectativas e pistas que ele tenha deixado provavelmente pro Zack estar aliado ao Eren seja totalmente falsa. E essas teorias sejam frustradas também no final e o Zack esteja preso, esteja morto, não sei, tenha sido entregue pro Levi, porque cadê Levi? E o Levi ficou com essa última missão que o comandante Erwin deixou pra ele, que era acabar com o Titã Bestial. E eu acho difícil que o Levi deixe essa missão de lado e esqueça, porque o Eren virou amigo do Zack. Acho difícil. Cadê o Armin? Cadê o Titã Colossal? O Armin tá do lado do Eren, nessa possível cisão o Armin discordava do que o Eren queria fazer. E o que o Eren faria com o Titã Colossal sendo contra ele? Eu estou muito curiosa, finalmente muito mais hypada e querendo o próximo capítulo, porque a gente entrou agora numa escada ali de resoluções, de respostas, e daqui pra frente eu acho que a gente vai caminhar sim pro final de Shingeki, não sei durante quantos capítulos, mas a gente provavelmente vai entrar agora no último arco com as principais resoluções, principais respostas, e eu acho que a gente entender quem é o Eren agora, o que ele tá pensando, vai ser a chave de muitas coisas que a gente ainda não entende sobre a origem dos titãs, sendo que eu não acho que a gente vai ter no final uma escolha de mocinhos ou vilões, porque como o Isayama já mostrou, ele trabalha e ele acredita em perspectivas diferentes. Deixa aqui embaixo os seus comentários, curte o vídeo se você gostou, e lembrando que se vocês quiserem um vídeo de teorias, como foi feito o último que saiu de Shingeki, caso você não tenha visto, tá aqui na descrição, embora muitas dessas teorias já tenham sido acabadas com esse capítulo, mas se vocês quiserem algo assim de novo, comenta aqui pra eu saber, lembrando que eu peguei as teorias de vocês no Instagram, então me segue lá, eu sou Gabi Xavier em todas as redes sociais, e me ajuda a chegar em 10 mil no Instagram, somos 170 mil quase aqui, só 10 mil pra poder fazer aquele negócio assim, de subir, vocês verem o vídeo, sabe, por favor. Se inscreve se você tá até agora nesse vídeo e ainda não é inscrito, ativa o sininho pra você receber notificações e não esquece de curtir, porque curtir é o novo sininho desse YouTube agora. A gente se vê então em todos os próximos vídeos, espero que menos corridos e menos de última hora que esse aqui. Tchau, tchau!